Bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprendizado Curioso. Hoje vamos falar sobre o colapso da Argentina, um país que já foi considerado um dos mais ricos do mundo, mas que enfrenta uma grave crise econômica e social há décadas. Vamos entender como isso aconteceu, quais foram os principais fatores que levaram a essa situação e quais são as possíveis saídas para o futuro. A Argentina é um país que tem uma história marcada por altos e baixos. No início do século XX, era uma das nações mais prósperas do planeta, com uma renda per capita superior à da França e da Alemanha. Sua economia era baseada na exportação de produtos agrícolas, especialmente carne e trigo, e na industrialização incipiente. No entanto, a partir da década de 1930, o país começou a enfrentar diversos problemas políticos e sociais, como golpes de Estado, ditaduras militares, corrupção, violência e instabilidade institucional. Esses problemas afetaram negativamente o desempenho econômico da Argentina, que passou a sofrer com inflação crônica, endividamento externo, desvalorização cambial, recessão e desemprego. Além disso, o país perdeu competitividade internacional e se isolou do resto do mundo, adotando medidas protecionistas e nacionalistas. A situação se agravou ainda mais na década de 1990, quando o governo de Carlos Menem adotou uma política de convertibilidade que fixou o peso argentino ao dólar americano. Essa medida trouxe uma falsa sensação de estabilidade e prosperidade, mas também criou uma série de distorções na economia, como déficit fiscal, déficit comercial, fuga de capitais e dependência externa. Em 2001, a Argentina entrou em colapso. O país não conseguiu honrar seus compromissos financeiros e declarou a maior moratória da história. Milhões de pessoas perderam suas economias e seus empregos. Houve uma onda de protestos e saques nas ruas. Vários presidentes se sucederam em poucos dias, e a crise se espalhou para os países vizinhos e abalou a confiança no Mercosul. Desde então, a Argentina tenta se recuperar, mas enfrenta muitas dificuldades. O país ainda sofre com uma inflação elevada, que chegou a 50% em 2019. Uma pobreza extrema, que atinge quase 40% da população. Desigualdade social, fuga de grandes mentes, baixo crescimento, falta de investimentos e novas crises políticas. Em 2018, o país recorreu novamente ao Fundo Monetário Internacional para obter um empréstimo bilionário e evitar um novo calote. Em 2019, o país voltou a eleger um governo peronista, liderado por Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, que prometeu renegociar a dívida com os credores e adotar medidas para reativar a economia e reduzir as desigualdades. Mas será que a Argentina tem chances de sair dessa situação? Quais são os desafios e as oportunidades que o país enfrenta? Quais são as lições que podemos aprender com esse caso? Essas são algumas das perguntas que vamos tentar responder neste vídeo. A Argentina enfrenta uma situação econômica e social difícil, marcada por uma inflação muito alta, um crescimento baixo e uma dívida externa elevada. O país tem um acordo com o Fundo Monetário Internacional que prevê metas de ajuste fiscal e monetário para reduzir os desequilíbrios macroeconômicos e restaurar a confiança dos mercados. No entanto, o cumprimento dessas metas depende de fatores políticos e sociais, como a capacidade do governo de implementar reformas estruturais, a reação da população aos cortes de gastos e subsídios, e a estabilidade institucional do país. Portanto, a Argentina tem chances de sair dessa situação, mas irá enfrentar muitos desafios e incertezas no caminho. Um dos principais desafios que a Argentina enfrenta é controlar a inflação, que é uma das mais altas do mundo. A inflação corrói o poder de compra da população, afeta negativamente as expectativas dos agentes econômicos e dificulta o planejamento de longo prazo. Para combater a inflação, o Banco Central tem mantido uma política monetária restritiva, com altas taxas de juros e limites ao financiamento do Tesouro. No entanto, essa política também tem custos, como desestímulo ao crédito, ao investimento e ao consumo, e a apreciação do câmbio real, que prejudica a competitividade das exportações. Outro desafio é reduzir o déficit fiscal primário, que é a diferença entre as receitas e as despesas do governo antes do pagamento dos juros da dívida. O déficit fiscal primário é um indicador da sustentabilidade das contas públicas e da capacidade do país de honrar seus compromissos financeiros. O governo tem buscado diminuir o déficit fiscal por meio de cortes de gastos e aumento de impostos,
mas enfrenta resistências de setores sociais e políticos que dependem dos benefícios e subsídios estatais. Além disso, o governo tem que lidar com os vencimentos de juros sobre títulos soberanos em moeda estrangeira, que somam 2 bilhões de dólares em 2023. Uma boa oportunidade para o país é aproveitar o potencial do seu setor agrícola, que é um dos mais produtivos e competitivos do mundo. O setor agrícola tem sido um dos motores do crescimento econômico da Argentina nos últimos anos, graças à diversificação das culturas, à adoção de novas tecnologias e à melhora das condições climáticas. O setor agrícola também contribui para a geração de divisas, que são fundamentais para aliviar as restrições externas do país. A Argentina é um dos maiores exportadores mundiais de soja, milho, trigo e carne bovina. Outra oportunidade é buscar uma maior integração comercial com o resto do mundo, especialmente com os países da região. A Argentina tem participado pouco dos acordos de livre comércio que têm proliferado no cenário internacional nos últimos anos. Isso limita as possibilidades de acesso a novos mercados, de diversificação da pauta exportadora e de atração de investimentos estrangeiros. A Argentina poderia se beneficiar de uma maior abertura comercial, desde que acompanhada de medidas para aumentar a competitividade da sua indústria e para proteger os setores mais vulneráveis à concorrência externa. E por fim, quais são as lições que podemos aprender com esse caso? O sistema econômico da Argentina é um exemplo de como a instabilidade macroeconômica, a dependência externa e a falta de integração comercial podem afetar negativamente o crescimento e o bem-estar da população. Algumas lições que podemos extrair desse caso são: a importância de manter uma política fiscal responsável e sustentável, que evite o endividamento excessivo e o financiamento monetário do déficit. A Argentina sofreu com altas taxas de inflação, que corroeram o poder de compra dos salários e prejudicaram a competitividade das exportações. Além disso, a dívida pública cresceu de forma insustentável, levando a uma crise de confiança e a uma reestruturação com os credores privados e o FMI. A necessidade de diversificar a estrutura produtiva e as fontes de divisas, aproveitando os recursos naturais e o potencial em setores dinâmicos e inovadores. A Argentina dependeu excessivamente das exportações de produtos agrícolas, que são sujeitos a flutuações de preços e demanda no mercado internacional. Ao mesmo tempo, o país não conseguiu desenvolver uma indústria competitiva e moderna, nem aproveitar as oportunidades em serviços de alta tecnologia. A conveniência de buscar uma maior integração comercial com os parceiros regionais e globais, mediante acordos de livre comércio que reduzam as barreiras tarifárias e não tarifárias. A Argentina se isolou dos principais blocos comerciais do mundo, perdendo acesso a mercados maiores e mais dinâmicos. Além disso, o país enfrentou restrições cambiais e controles de capitais que limitaram o fluxo de investimentos estrangeiros diretos. Essas lições podem servir de orientação para outros países que buscam um desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo, baseado na estabilidade macroeconômica, na diversificação produtiva e na integração comercial. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como este. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!